Terceiro problema crônico da comunicação visual é a dificuldade administrativa. Algumas empresas assumem melhor isso, outras não, e eu vejo assim a muitos empresários muitas vezes se culpando. Eu fui um deles que, como eu falei, minha formação inicial era publicidade, era design gráfico, e eu me julgava, falei, não, eu não entendo de administração, nunca estudei isso. E aí a gente vê que muita gente que entende de administração tem dificuldade em gerenciar a comunicação visual. Então eu quero que você entenda que essa dificuldade ela é normal, tá? Olha só, se a gente for olhar um comércio, por exemplo, um comércio ele é muito tranquilo. Por quê? Porque tu compra um produto por um valor, aí o cliente chega na loja para comprar esse produto, aí tu vai lá e vende ele por outro valor. Então está muito claro quanto custa e quanto está vendendo, aí tu tem isso mapeado facilmente, tu tem uma margem média entre os produtos e aí tu sabe quanto que tu tem que vender para pagar essa conta. Se a gente for falar da indústria, por exemplo, a indústria para entender custos também não é difícil. Por quê? Porque tu cria o mesmo produto sempre. Então tu vai lá e cria uma ficha técnica desse produto e consegue entender o custo dele. E aí mapeia isso também muito fácil. Tem as dificuldades comerciais, tem uma série de outras dificuldades, mas entender custo na indústria também não é um bicho de sete cabeças. Agora, se a gente for falar de comunicação visual, olha só. A gente trabalha primeiro com serviços personalizados. E aí é outra coisa, porque a gente vende serviço. Na verdade, a gente fornece serviço e vende produto, tá? Mas são serviços personalizados, com setores diferentes, com materiais diferentes, com acabamentos diferentes. A mão de obra é diferente. Quando a gente começou a entender essa dificuldade que era a mão de obra, né, que tinha um custo alto e que o processo normal não enxergava, a gente começou a mapear isso e começou a dar um nó na cabeça, porque eu tinha uma pessoa que adesivava um carro em 4 horas e eu tinha outra que fazia o mesmo carro em 2. E aí eu cobro por 4 ou cobro por 2? É complexo, mas vamos lá. E outra coisa que acontece são preços diferentes. Às vezes tu vende o mesmo, é raro acontecer, mas quando acontece tu vender o mesmo produto para 2 clientes diferentes, talvez você vende com preços diferentes. E o que acontece então é que se junta tudo isso, né, coloca num bolo e vende por metro quadrado. Então, pessoal, eu não estou condenando o metro quadrado. Digo, o metro quadrado ele te trouxe até aqui. Ele tem suas facilidades. Só que com essas margens cada vez mais baixas, você entender você ignorar essas diferenças. E ignorar a mão de obra, ignorar esse custo alto que você tem e continuar de olhos fechados para isso, dificilmente tu vai conseguir prosperar. Entende? Porque tu vai continuar produzindo muita coisa que te dá lucro, muita coisa que te dá prejuízo. Tu vai continuar remando para talvez chegar no final do mês e conseguir pagar tuas contas. O que acontece muitas vezes do cara que tem que pegar a entrada de um material para pagar o outro que ele já gastou e conseguir entregar o outro para depois tentar vender um próximo para pegar a entrada, sabe? Tem muita empresa que faz isso nesse segmento. Então tem coisas erradas e é isso que eu quero que vocês entendam. Tranquilo? Não é condenar metro quadrado, não é entender que a gente precisa ter um olhar um pouco mais aprofundado, entender um pouco mais sobre esse negócio para não passar aperto, para poder prosperar. Um outro exemplo dessa dificuldade administrativa que tem é o próprio controle financeiro. Nessa confusão toda, a grande maioria das empresas desse segmento trabalha assim, vendendo, produzindo, pagando, vendendo, produzindo, pagando e entra num bolo. E aí não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Muitas vezes não sobra e não sabe por que não sobra. Correto? Algumas empresas que têm lá um controlezinho melhor, normalmente elas controlam assim, entradas e saídas, o que é pago e o que é recebido. E eu digo que isso em comunicação visual ainda é muito, muito, muito vago. Por quê? Porque além do recebido, a gente tem o produzido e o vendido. Então eu posso vender algo em junho, eu posso produzir em julho e receber isso em agosto, setembro e outubro. E aí, para piorar, eu vou utilizar um material que eu já paguei lá em abril. Então, olha o tempo que tem entre comprar material, vender, produzir e receber. E aí, provavelmente, o teu melhor mês de produção pode ser o teu pior mês financeiro, porque provavelmente talvez tu vai ter que comprar mais materiais. E aí tu não enxerga e tu não cruza isso.
Então a gente tem que entender que essa informação são informações diferentes, tá? Como é que a gente entende essa informação? Lembra daquele gráfico de vendas que eu falei? Então, esse aqui é um relatório de vendas completo, onde eu tenho aquele gráfico que a gente conversou lá atrás. Eu começo o mês com um custo fixo. Conforme eu for vendendo, ele vai crescendo receita, vai crescendo despesa. Então, é esse gráfico aqui. Aqui em cima, ó, eu tenho um detalhamento dele. Aqui tu vai saber o que são os variáveis, o que está entrando naquela barra preta e naquela barra azul. Aqui embaixo eu tenho um relatório de vendas dos vendedores, onde se eu clicar aqui por vendedor, eu vou ter um relatório final dele assim, ó. Valor vendido, custo de produção, lucro bruto, despesas, tributação, despesas gerais, comissão de vendedor, comissão de agência se tiver, custo de retrabalho se tiver e quanto que foi o lucro líquido desse total de vendas. Olha a riqueza dessa informação. A gente sabe que para vender comunicação visual, muitas vezes para te fazer um pedido grande, tu tem que baixar muito as tuas margens. A gente já pegou casos aqui de vendedor que vendeu 90 mil, de empresa que tem um vendedor que vendeu 90 mil e outro que vendeu 60, e o que vendeu 60 deu mais lucro do que o que vendeu 90. A gente sabe que vendedor, ele ganha comissão, e aí eu já passei por isso. Se você não tem um vendedor, se não tem vendedor ainda, ou se tem vendedor que não tem esse problema, levanta a mão para o céu. Porque eu já tive vendedores que eles faziam vista grossa para tudo que é tipo de problema para tentar vender e ganhar comissão. Então, se eu não tenho um controle, um processo, primeiro é um processo para que ele venda certo. Eu vejo também muitas empresas que não tem vendedor e dizem, não coloco vendedor pela incomodação que é. Aqui tu vai ter processo, tu vai ter número para gerenciar ele. E aí tu vai entender no processo de orçamento, não sei se eu vou conseguir explicar bem nesse vídeo, mas que essas informações elas se cruzam. A gente tem um gerenciador de produtividade, que eu vou falar na sequência, que o cara da produção, a gente mede a produtividade dele. Então o cara lá da produção vai cuidar se o vendedor lançou o tempo correto que seria para fazer esse trabalho. Sabe, a gente faz com que um setor cobre do outro para que tudo funcione. Mas eu já chego ali, eu estou querendo mostrar para vocês um resultado de vendas. Então, entre o vendido, o produzido e o recebido, o primeiro passo é vender certo. É entender custo, é vender bem, não vender com prejuízo. Então, esse é o primeiro passo para o teu sucesso. O segundo deles é o produzido. Lembra lá no relatório de produtividade que eu mostrei lá o efeito, né, de entender esses números de produção? É basicamente esse aqui é aquele relatório primeiro daquela empresa que ele produziu lá 311 horas. Então isso aqui a gente vai ter por setores, o quanto que cada setor vem produzindo. Agora imagina, lembra que eu falei agora há pouco aqui de tu entender produtividade por pessoa? Então, eu começo a cobrar por tempo, entender tempo, correto? Deixa eu te tentar explicar. Como eu já falei, esse modelo é um modelo que a gente se baseou nas concessionárias, trouxe para a comunicação visual e teve um resultado muito, muito bom. Funciona mais ou menos assim. O vendedor ele cobra 4 horas para adesivar um carro, 5 horas para adesivar um carro. Quando a pessoa for lá fazer esse trabalho, e ela concluir esse trabalho, ela vai somar 5 horas na produtividade dela. Assim, ela vai produzindo e somando tempo, produzindo e somando tempo. Vai chegar no final do mês, a gente vai ter o quanto que cada pessoa realmente produziu. Agora, olha essa informação dessa maneira. Tu tem 3 colaboradores, o A, o B e o C. Aí tu vai chegar ao final do mês e vai entender o seguinte, que o colaborador A, ele produziu 110 horas. O B produziu 140 e o C produziu 50 horas. Que tipo de atitude você toma entendendo essa situação? Muita gente me diz, eu boto o C para a rua, contrato outro. É um ponto? Pode ser. Às vezes o C já está incomodando, produz pouco, tira ele e contrata outro. Quando tu contratar outro, tu vai dizer para ele o seguinte, tua meta nesse mês é produzir 100 horas. Se você não produzir 100 horas, não passa na experiência. Ele vai entender, ele vai captar essa história, ele vai somar essas horas e ele vai bater 100 horas. A chance dele bater é muito grande quando você tem esse tipo de informação. Agora, o outro caso, talvez o C é o teu melhor colaborador. Ele é o mais prestativo, ele é o mais atencioso, é o mais educado, pontual, sabe? Não queria ajuda a resolver problema, só que ele é lerdinho.
Talvez seja o caso de estudar uma outra função para ele, talvez seja o caso de dar treinamento, mas olha o nível de riqueza que você tem com essa informação. Isso a gente tem lá na versão avançada. Então o nosso processo, ele tem 3 níveis. Toda empresa começa no essencial, que a gente não faz gerenciamento de produção, a gente vai entender custo e formar preço. Depois a gente passa para o intermediário. Quando passar para o intermediário, você vai fazer o fluxo de produção e tem mais recursos do financeiro. Para depois, lá no avançado, a gente ter esse nível de gerenciamento. Então não adianta se preocupar com isso, dizer isso que é complexo para mim, porque você vai chegar lá naturalmente. Mas o que eu quero dizer é que inicialmente, por exemplo, na versão essencial, a gente entende isso em grupo. Então tu vai ter, com esse tipo de informação, um número como esse. Tu vai entender que o teu setor produção produziu esse mês 300 horas. Isso já é um número que, quando você cruza lá com o teu custo, você vai ter um custo real hora. Então esse já é um número que, quando você entende teu custo fixo do setor produção e dilui nessa quantidade de horas, tu vai ter um custo real hora. Então aqui eu estou falando de produtividade individual. Tu vai ter em todos os setores, a gente vai ter esse tipo de relatório. Aqui eu estou mostrando ele geral, mas funciona mais ou menos assim. Ó. Tu vai ter o quanto custa o teu setor e por mês o quanto que ele produziu. Durante o mês, tu pode ir acompanhando isso e ver quanto que ele já produziu e quanto que falta produzir, por exemplo. No caso aqui, a gente tem de uma empresa que aqui o setor criação delas pagou. Porque a gente fala assim, ó, nem todo setor ele precisa dar lucro. O setor criação é um setor que inicialmente ele não precisa dar lucro. É o setor entrada dos trabalhos. Mas o que acontece é assim, ó, tu precisa entender o quanto custa para também ele não te dar prejuízo. Porque às vezes tu vai passar um tempão criando um material que mal paga essa hora de criação. Um outro exemplo que a gente tem aqui é do setor produção. Então tu vê que esse setor produção dessa empresa custa 8 mil e ele produziu 20 mil nesse mês. Ele pagou lá dos setores não produtivos um total de 4.167. Então ele deu de lucro real 11.974, pagou uma parte dos setores não produtivos e ainda sobrou R$ 7.800. Então quando a gente começou nesse modelo, a gente viu que toda a parte de serviço, isso na minha empresa, ela gerava prejuízo. O que aconteceu? A gente começou a trabalhar isso para que ela empatasse. A ideia inicial não é que desse lucro, mas a ideia era que ela entender custo e quando eu passar isso de uma maneira real e evitar que esse setor me desse prejuízo. E aí o que a gente vê hoje nas empresas que vêm utilizando esse modelo, que essa parte de serviços normalmente é o que mais vem dando lucro. Porque se a gente entender, a gente vende serviço, como eu já falei. E enquanto o metro quadrado vem caindo, o mercado vem caindo, a gente começa a crescer com a parte de serviços. Mas tu começa a crescer com gerenciamento, gerando produtividade para o teu setor produção. Agora olha outro relatório interessante. Esse aqui é desse mesmo mês, dessa mesma empresa. O setor de impressão dele vinha dando prejuízo. E aí eu falei, pô, mas teu setor está dando prejuízo. Ele falou, não, Mike, está tudo certo. A receita geral da empresa estava muito boa. Todos os setores vinham dando lucro. Só a impressão vinha dando prejuízo. Mas eu falei, pô, não está certo. Não é todas as empresas, normalmente é a impressão que toca a empresa. E ele falou, não, cara, mas eu nem estou vendendo muito metro quadrado, nem estou vendendo muita impressão. Eu estou focado mais em ACM, fachada, e aí eu estou vendendo pouca lona impressa mesmo. E aí eu questionei ele, falei, cara, tu terceiriza a impressão? E ele falou, não terceirizo. Eu falei, por que não? Eu falei, cara, o preço está muito baixo, os caras estão vendendo muito barato aí. Eu perguntei para ele, quanto está o metro na tua região? Aí ele falou, está em média aí de R$28. Aí eu falei, vamos olhar quanto custa, vem aqui. Como todos os outros setores produtivos vêm pagando essa despesa administrativa dele, o setor impressão dele, ele não está sobrecarregado, ele não tem que pagar toda a empresa. Então o setor impressão paga somente a impressão. E isso dá um custo muito baixo de impressão para ele. Quando a gente foi ver material, disse, ó, nesse material, nessa qualidade aqui, custa 12. Por que não vender 28? Falei, tu acredita que vai voltar a ser 50? Ele falou, não. Falei, tu acredita que vai voltar a ser 30? Ele falou, não, eu acho que vai baixar mais ainda. Eu falei, então, aproveita que está 28 e vende. No outro mês,
esse mesmo setor de impressão dele que vinha virando 1.500 aí, negativo, começou a virar 2.000 positivo. Ele virava sempre ali 1.000, 2, até 3 negativo, começou a virar ali até 2, 3 positivo. Se eu falar em 2 negativo, 2 positivo, estou falando da diferença de 4.000, por olhar o setor da maneira correta. Né? Lembra dos setores interdependentes, que cada membro do corpo tem uma função? E aí eu chego no médico e digo, eu quero um remédio para dor de cabeça? Então, tu toma uma atitude focada no teu setor. Então a gente falou do vendido, vender corretamente, entender custo, vender certo. A gente falou do produzido, onde eu vou produzir certo também. E aí eu tenho recebido. Aqui basicamente eu tenho o resultado financeiro. Então, vender certo, produzir bem, o receber ele se torna uma consequência. É claro que tu tem que ter processo, tem que ter critério, forma de pagamento definida, entendeu? Mas o teu grande problema está lá atrás. Concorda comigo? Então, receber ele é uma consequência de vender bem e produzir bem. E um quarto problema crônico que eu quero ressaltar aqui é clareza de custos. Pessoal, eu cheguei num ponto da minha empresa que ela foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou num ponto que eu não queria mais vender. Por quê? Porque quanto mais venda era feita, quanto mais crescia, mais problema eu tinha e menos lucro eu estava tendo. Várias pessoas já me relataram algo parecido, sabe? Então, foi lá que eu falei, pô, eu preciso entender custos. Eu preciso ter clareza disso. Eu preciso saber o quanto que eu vendo, porque é o seguinte, tu só vai saber se teu lucro se tu saber quanto realmente custa. E aí, como eu falei lá das consultorias, eu falei, eu só vou entender custo real quando eu entender isso por setores e quando eu entender custo e produtividade de cada setor. Então, tudo que me falam, tudo que falam aí que, formação de preço, tudo, eu não acredito. Se alguém conseguir me provar o contrário, maravilha. Estou aqui aberto para discutir isso, mas eu não acredito, eu não consigo ver um custo real sem entender uma empresa de comunicação visual por setores e sem entender custo e produtividade. Aí, se eu não sei um custo real, qualquer preço de venda que eu colocar para frente, eu vou desconfiar. Pode ser que eu esteja errando, pode ser que eu venda algo achando que está caro e não estou tendo lucro. Talvez algo que eu estou achando que está barato demais me dá uma boa margem. Então é preciso compreender. Então o que a gente faz e aplica nesse processo é isso. Primeiramente, faz um levantamento de custos e tem um processo de acompanhamento desses custos conforme eles for mudando. Tá? O segundo ponto é levantar produtividade que a gente estima inicialmente e depois a gente vai chegar numa produtividade real e vai monitorando conforme essas produtividades for mudando, for conseguindo mais produtividade, vai alterando ali, esse teu custo vai acompanhando. Com isso, eu consigo chegar num relatório assim, pessoal. Ó, esse aqui é uma parte de cima do nosso orçamento, onde eu tenho um resumo e ele me diz o seguinte, ó, valor de venda 1.942, um custo para esse trabalho 1.450 e o lucro real R$ 490,80. Outra coisa que tu começa a ver muito é que esse lucro real, normalmente ele é muito baixo. E aí ele está muito perto de dar prejuízo ou não. Até essa aba do sistema, ela é uma aba que você pode esconder, tipo, pode deixar só para o administrador olhar. Ou tu libera para o vendedor ter acesso a essa informação ou não. Inicialmente, todo dono de empresa diz, não, eu não quero que o meu vendedor veja. E depois, a grande maioria fala, não, libera para ele que ele vai ver que eu não estou ganhando tanto dinheiro assim. Entendeu? Então, ter noção clara do custo e do lucro é fundamental para a tua empresa poder prosperar. Então, agora a gente vai falar do último problema crônico. A gente está indo para o nosso último vídeo dessa sequência. A gente vai falar sobre desequilíbrio dos setores. Então, clica aqui em cima e vamos para o próximo vídeo.